O atual fluxo migratório de muçulmanos vindos da Ásia e da África está reconfigurando a cultura e a economia de pequenas e médias cidades do interior do Paraná. Já são 24 os enclaves islâmicos no estado, um fenômeno impulsionado nos últimos 4 anos pela diáspora oriunda de 18 países. Em 20 cidades paranaenses, os muçulmanos estão organizados ou estão se organizando em torno de uma mesquita ou de uma mussala, uma espécie de capela. A contínua chegada desses imigrantes propagou os locais sagrados para o Islã no Paraná. O estado tem 13 mesquitas e 8 mussalas, metade aberta a partir de 2010. Algumas organizações internacionais têm ajudado na expansão do Islã no Brasil. A organização que apoia a mesquita, assim como aos muçulmanos, é o CDA, o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina e Caribe. Então ele é que faz todos os custos da mesquita, assim como para os muçulmanos. E esse é o trabalho. Quando se fala da divulgação do Islã, praticamente é apoiar quem precisa, quem necessita de alguma coisa dentro da nossa religião, da nossa comunidade. Então ele dá todo esse apoio para nos manter aqui a nossa mesquita, assim como os muçulmanos. Esse tipo de apoio, no entanto, é um fenômeno recente. Os primeiros imigrantes islâmicos tinham de se virar por conta própria. A primeira mesquita paranaense, inaugurada em 1968 em Londrina, é a segunda mais antiga do país, depois da de São Paulo, de 1952. Desde então, o número cresceu lentamente no Paraná até a rápida expansão há 4 anos. Não se sabe ao certo quantos são os muçulmanos no Brasil. O censo 2010 do IBGE registra 35 mil, mas entidades islâmicas falam em 1,5 milhão de fiéis. Eles começaram a chegar ainda na colonização do país, embora haja poucas menções a isso nos livros de história. No Paraná, os primeiros muçulmanos chegaram há 100 anos. Os primeiros muçulmanos que chegam ao Paraná chegam em 1920. Um dos descendentes da minha família, da família Omaire, chamado seu Hussein Omaire, começa a trabalhar em Ponta Grossa e depois ele migra a Curitiba. E em Curitiba ele convida daí os descendentes da família a migrarem para Curitiba, né? E eles começam a chegar na década de 30, 40, 50, 60. E em 57 eles constroem uma sociedade beneficente muçulmana, né? Um espaço para a integração desses imigrantes muçulmanos que não tinham na cidade de Curitiba, né? Eles trabalhavam na área do comércio, muitos começaram com mascates, e aí passam a criar uma entidade que fosse beneficente, que pudesse, né, receber esses imigrantes, né, dar instruções a eles, dar informações a eles sobre a cultura brasileira, a forma como eles deveriam trabalhar no Brasil, e principalmente para que eles pudessem assegurar os seus valores religiosos. Então, após a construção da Sociedade Beneficente Muçulmana, eles partem para a construção da mesquita em 1972, né? Porque a sociedade servia como um espaço recreativo, uma sede social. Com a construção da mesquita em 72, aí nós passamos a ter realmente um templo religioso para fazer os cultos e as celebrações religiosas, né? Assim como a parte de casamentos e funerais, né, que passa assim então transferida da sociedade beneficente para a mesquita, que passa a incorporar todos esses serviços que a comunidade necessita. No caso do Paraná, a atual migração muçulmana difere daquela iniciada na década de 1920 e intensificada nos anos 1950, dando origem às suas 3 maiores irmandades islâmicas em Foz do Iguaçu, Londrina e Curitiba. Antes, vinham imigrantes sírios, libaneses e palestinos. Hoje, vêm muçulmanos da África, da Ásia e do Oriente Médio. Os de antes se dedicavam basicamente ao comércio varejista. Os de agora seguem o lastro das oportunidades de emprego no abate halal de aves e bovinos. Há por trás deste fenômeno um caráter econômico que tem moldado a expansão do Islã no Brasil.
Maior exportador mundial de carne de frango, o país abateu 5,6 bilhões de aves em 2013 e exportou 1,8 milhão de toneladas de aves abatidas pelo método halal. Outras 318 mil toneladas de carne bovina renderam 4 bilhões de dólares em vendas a países árabes. Paraná é um estado que, com o maior, eu acho, número dos frigoríficos, então já tem uma indicação como todos os frigoríficos eles têm abate halal, então ficou uma busca maior. Então, tendo quantidade grande ou bastante nesse estado de Paraná, então veio mais muçulmanos nessa região. É que a maioria dos estrangeiros que eles vêm para cidades grandes primeiro, tipo São Paulo, Brasília. Aí lá que eles fazem o processo deles de legalização. Então, a partir daí que eles têm a documentação em dia para poder trabalhar legalmente no país, aí eles começam a buscar trabalho. Então, buscando esse trabalho através dos amigos que trabalham nessa região, ou parentes, ou conhecidos, então começam a procurar. Mas a partir daí que eles chegam, no caso aqui nessa cidade, já estão com documentos prontos para poder trabalhar. Então a empresa faz a integração deles, entrada na empresa. O Paraná é o maior produtor do país e o primeiro em exportação de frangos, líder também no abate halal, com 2 bilhões de dólares em vendas externas em 2013. Como o abate, segundo os rituais islâmicos, só pode ser feito por muçulmanos, eles estão cada vez mais presentes nas cidades cuja avicultura é o motor econômico. Eles chegam fugindo da fome ou da perseguição política em países como Bangladesh, Afeganistão, Paquistão, Angola, Moçambique, Palestina, Iraque, Jordânia, Índia, Síria, Gana, Líbano, Guiné, Senegal, Egito, Congo, Somália e do território da Caxemira. O perfil do novo imigrante islâmico vem dinamizando a economia e a cultura no interior paranaense, com a instalação de um núcleo ainda que pequeno onde há o abate halal. Essa é uma nova corrente migratória, que está chegando recentemente, Muitos têm vindo de conflitos no Oriente Médio, muitos têm vindo ao Brasil também por condições de pobreza ou situações de risco de vida ou situações difíceis no país de origem. E os frigoríficos demandam muita mão de obra, Demandam um pessoal especializado, que são muçulmanos, que tem que fazer o abate. E no Brasil há muita carência de mão de obra especificamente de muçulmanos aqui. Então, a mão de obra que tem vindo nessa última leva, de descendentes de várias localidades do mundo que tem migrado ao Brasil, tem ajudado muito a indústria frigorífica brasileira. A chegada da nova leva de imigrantes trouxe ares cosmopolitas a pequenas cidades de vocação rural, dando impulso à diversidade religiosa e cultural. Os casos mais emblemáticos no Paraná estão nas cidades de Marechal Cândido Rondon, na região oeste, e dois vizinhos, no sudoeste. Há 4 anos, os muçulmanos de Marechal Cândido Rondon se resumiam a uns 10 filhos de imigrantes. De repente, a cidade de 47 mil habitantes, onde 8 entre 10 pessoas têm ascendência alemã, começou a receber gente de várias partes do mundo. Hoje, a comunidade islâmica tem 170 imigrantes, de 14 países. A mesquita foi inaugurada em julho de 2014. Uns 4, 5 anos atrás tinha os muçulmanos, mas era quantidade 10, 12 pessoas. Só que os últimos 2 anos que cresceu bastante. E pessoas buscam de emprego e vindo para cá, então cresceu nos últimos 2 anos mais a comunidade aqui. Unidos pela crença comum e pelo local de trabalho, esse núcleo tende a estabelecer uma comunidade, a exemplo do que já está acontecendo nessas cidades. Quando atingem um melhor grau de organização, essa comunidade costuma se tornar uma congregação,
reunindo-se em um local de oração coletiva, que pode ser uma sala no próprio local de trabalho, uma mussala ou uma mesquita. Se o nível de organização aumenta, estão dadas as condições para a constituição de uma associação ou entidade beneficente muçulmana na comunidade. A cidade de Dois Vizinhos estava predestinada ao cosmopolitismo muito antes de sua emancipação, há 53 anos. Nos últimos 10 anos, pessoas de 14 nacionalidades se incorporaram aos muitos sotaques que deram à cidade o título de capital nacional do frango, com o abate de 574 mil aves por dia, o maior da América Latina. O número de muçulmanos aqui na cidade de Dois Vizinhos é aproximadamente de 120 e a maioria são de nacionalidade bangladesa. Aqui temos várias nacionalidades, dentre elas a Palestina, a Síria, Egito, Paquistão, Senegal, Guiné-Conakry, Angola e brasileiros também já que são muçulmanos e também Moçambique, né? Aqui temos aproximadamente 15 brasileiros que se converteram ao Islã e que trabalham no abate halal. Desses 120, aproximadamente 110 pode ser que trabalham no abate halal. E os 10 ou 15 moram aqui na cidade e trabalhando com outras coisas sem ser o abate. O Brasil não é a primeira escolha dos refugiados, mas um destino possível. Com restrições migratórias na Europa e nos Estados Unidos, os estrangeiros em busca de um refúgio passaram a ver o Brasil como uma alternativa por causa da estabilidade econômica do país. A maioria está no país como imigrante, mas muitos tiveram a condição de refugiados reconhecida ao comprovar que a saída do país de origem se deu por perseguição política, religiosa ou conflito armado. É o caso do Sheik de Marechal Cândido Rondon, Nazmul Islam. Os confrontos entre ativistas pró-governo e oposicionistas em Bangladesh têm provocado uma diáspora bengali. Comerciantes contrários ao governo, os pais de Nazmul passaram a sofrer perseguição política. Ele fugiu para o Brasil. Há 1 ano e 6 meses, Nazmul trabalha no abate halal no frigorífico da Copagril e foi eleito o líder espiritual pela comunidade islâmica de Marechal Cândido Rondon. Ainda sem dominar o português, Nazmul enfrenta os mesmos desafios de todo imigrante quando chega a um mundo, às vezes, bem diferente daquele de onde foi criado. Os primeiros imigrantes tiveram muita dificuldade porque eles não falavam português. Os costumes da sociedade brasileira são totalmente diferentes da tradição islâmica, né? Então eles se deparam com um mundo muito diferente, né, do mundo da onde eles nasceram, da onde eles foram criados, né? Mas eles acabam se adaptando, né, ao Brasil, à cultura brasileira, começam a aprender a língua, a fazer amigos, a difundirem a sua culinária, né, as suas tradições religiosas e acabam sendo bem recebidos pela comunidade curitibana. As dificuldades que começam pelo idioma e os costumes pode-se somar a desconfiança a uma religião da qual pouco se sabe além de uma vaga opinião formada às pressas a partir dos noticiários. Mas apesar do ceticismo com que ainda é visto, o islamismo cresce sem grandes tropeços em pequenas cidades do interior do Paraná. Eu sou formado na jurisprudência islâmica e na Universidade Islâmica de Medina, na Arábia Saudita. Desde que eu cheguei no Brasil em 2009, ainda não sofri nenhum tipo assim de restrição diante dos brasileiros e principalmente aos muçulmanos. E é fácil de se integrar porque o Islã ou o muçulmano, basta saber, o outro que sabe que você é muçulmano, ele te recebe bem. A nacionalidade ou a cor da pele, isso não interessa na nossa religião. É muçulmano, pronto, é recebido, é bem-vindo. Então, todos esses lugares onde eu passei, em São Paulo, aqui Dois Vizinhos, Uberlândia, em Minas, assim como Fortaleza, todos esses lugares
fui bem recebido, assim como fiz o trabalho sem sofrer nenhuma restrição e estou continuando fazendo, ainda não sofri. O facto, sou recebido com os brasileiros, muçulmanos brasileiros, então até aqueles que não são muçulmanos também ainda não houve nenhuma discriminação. O mais jovem que ele consegue fazer amizades mais rápido, mais fácil, e ele tem mais ânimo para assim, fim de semana, sair, passear, conversar, conhecer, curiosidade. Uma pesquisa também na faculdade daqui chama ISEP, e os professores da faculdade, eles estudaram, fizeram uma pesquisa sobre essa integração dos estrangeiros na comunidade de Marechal Cândido Rondon. Então foi bem tranquila também. E eu estou aqui praticamente mais de 3 anos, pouco mais. E está bem tranquilo, bem sossegado, que o povo, onde consegue, procura ajudar. E tanto nessa pesquisa, os estrangeiros que participaram também, não deu nenhum problema, questão da integração na comunidade. Então, está bem tranquilo, bem sossegado. A maioria dos imigrantes é composta de homens que chegam sozinhos ao Brasil e depois trazem parte da família. Outros, no entanto, chegam solteiros e se casam com brasileiras convertidas ao islamismo e constituem família por aqui mesmo. Eu vim solteiro e depois de algum tempo, depois de 3 anos, aí conheci a minha esposa, a gente se conheceu pelas redes sociais, conversando sobre o Islã. Ela estava interessada, ou estudava sempre o Islã, mas não tinha alguém que lhe explicasse, só lia alguns artigos que estão lá na internet. Aí eu conheci, também continuei a fazer a mesma coisa, que é a divulgação, porque a divulgação não só é na mesquita, a gente pode divulgar fora da mesquita, assim como pelas redes sociais. É um trabalho que em qualquer lugar a gente pode fazer. Então eu explicando sobre o Islã, aí então apareceu esse interesse de querer a gente casar. Ele era solteiro, eu solteiro, aí a gente combinou, marcou o local que a gente poderia se encontrar. O casamento foi realizado lá em São Paulo, na mesquita de São Bernardo do Campo, e a gente se casou hoje. Temos uma filha de 1 ano e 8 meses. É uma integração de culturas, e isso não é de hoje, né? O Brasil sempre, desde o começo é assim, tem várias nacionalidades, essa integração de várias raças, países e tal. Entrei pelo São Paulo e depois vivi na região de Porto Alegre por uns 9 anos. Eu veio sozinho, estava solteiro também, então eu vim sozinho, mas agora estou casado, já casei aqui no Brasil mesmo. Ela é brasileira, mas nós casamos lá no Paquistão, nós fomos lá para a minha família também participar na festa. Então ela é brasileira, fomos lá, casamos, mas estamos aqui agora. Tenho 2 meninas. Tem uma tá 1 ano e 8 meses, outra vai fazer 2 meses agora, dia 1º.